Prezado acadêmico, seja bem-vindo. Eu sou o professor Márcio Custódio. Este é o vídeo de continuação da planilha de uma faculdade, onde nós temos uma disciplina de informática, 40 horas. VA1, que é a primeira avaliação, valendo 30 pontos, a VA2 valendo 45 pontos, os trabalhos totalizando 25 pontos, no final 100. Quem obtiver a nota maior ou igual a 70 é aprovado, quem tiver uma nota menor do que 70 é reprovado. O objetivo desse vídeo é mostrar para você as ferramentas negrito, itálico e sublinhado, preenchimento de cores de fontes. Então, são ferramentas gerais dessas guias do Excel. Algumas guias importantes que nós temos no Excel, nós temos que trabalhar hoje para a nossa aula de melhorar essa planilha que nós fizemos aqui. Bom, vamos começar com uma das ferramentas que eu acho mais importantes do Excel. Observe que eu tenho aqui uma planilha com o nome do acadêmico, tenho a nota da VA1, da VA2, dos trabalhos, os totalizando, né, com a soma, tem uma média da turma, que é a média de todos esses totais aqui. Lá observe que a média de E7 até E17, tenho também a maior nota, que é a máximo de E7 até E17, também tenho a menor nota de E7 até E17. Então, tranquilo. Tem uma função se aqui, diz para mim que se isso aqui for avaliado e for maior ou igual a 70, retorna aprovado. Se isso aqui for avaliado e for menor do que 70, retorna reprovado. Então, a função se é assim. Analisa o teste lógico, analisou, se for verdadeiro o teste lógico, retorna isso na célula, se for falso, retorna isso na célula. O que nós vamos fazer agora é embelezar essa planilha, dar cara para essa planilha. Vamos lá. Iniciando, nós vamos selecionar essa célula aqui, de A1 até F1, clicar na ferramenta mesclar e centralizar, aumentar o tamanho da fonte, observa que é o tamanho da fonte, vamos colocar aqui uma fonte um pouquinho maior, colocar um preenchimento, aqui, ser assim mesmo, colocar, vamos melhorar isso aqui, porque eu vou pegar até aqui na observação, né? Mesclar e centralizar, observe. Então, é observação. Selecionar a planilha toda, clicando e arrastando de A1 até a planilha toda. Vou colocar aqui as bordas, todas as bordas. Eu vou ter que melhorar um pouco isso aqui, aumentando o tamanho um pouco. Eu não gosto muito de deixar esse branco aqui, então eu vou fazer assim, vou selecionar isso, colocar um preenchimento aqui, uma cor de preenchimento branco e mesclar aqui. Eu gosto de deixar assim, acho que fica mais bacana. Então o que eu fiz? Voltando, selecionei as células, coloquei uma cor de preenchimento branco, para ficar branco aqui no fundo, ok? Vou colocar o destaque aqui, selecionando essa célula que está mesclada, vou colocar a cor de fundo de acusa, vou colocar uma borda espessa superior, observe, a borda superior espessa, um pouquinho melhor, ok? Então tá aí, começando a embelezar nossa planilha aí, ok? O que nós vamos fazer agora negrito, deixa o texto destacado, itálico, deixa o texto neste formato, sublinhado, sublinha o texto. Eu não vou deixar o sublinhado, então basta clicar mais uma vez, ele tira, ok? Observe que eu posso. Essa nota está com tamanho 11. Essa fonte está com tamanho 10. Eu posso selecionar aqui essa célula, por exemplo, aumentar o tamanho da fonte para 11, ou fazer em todas elas. Observe, selecionando todas elas, colocando o tamanho do texto para 11. Ok? Vamos deixar em 10. Acho que é melhor deixar os títulos assim, no tamanho da fonte maior. Vou colocar negrito, vou colocar uma cor de preenchimento, vou colocar verde aqui. Ok? Ficar melhor pra gente. Então, preenchimento, negrito, tamanho da fonte, ok? Beleza? Vamos lá. Vou te mostrar o seguinte. Observe que eu tenho aqui uma ferramenta chamada pincel de formatação. Uma das opções que nós temos aqui para mostrar para você é copiar a formatação. Observe que eu vou voltar para lá. Essa célula está preenchida com negrito, calibre, tamanho 11 e o fundo verde. Se eu clicar nessa célula, clicar no pincel
e selecionar qualquer outra célula, ele vai fazer a mesma formatação na célula de destino. Aqui, ó. Olha lá o que ele fez, ó. Viu o que ele fez? Cliquei na célula de origem, cliquei no pincel, cliquei na célula de destino. Ele vai lá e faz a formatação. Então, clica na de origem, clica no pincel, clica na de destino. Observe, ó. Vou clicar na origem, vou clicar no pincel, vou clicar na célula de destino. Vou clicar na origem, clicar no pincel, na célula de destino. Então, observe que ele faz a formatação que você tem na célula. Se eu quiser, por exemplo, pegar tudo isso e levar para outra planilha, basta que eu crie a planilha aqui, observe, ó, nesse íconezinho, pedir a planilha, seleciono as células que eu quero levar e aciono a opção copiar. Se eu quisesse retirar a planilha daqui, eu acionaria recortar. Mas como eu quero copiar, clico em copiar, vou na nova planilha, aciono a opção colar, ele cola aqui. O que você vai fazer agora é ajustar o tamanho das células para o tamanho que você deseja. Tá bom? Trabalhos, as notas aí, para ficar bem do tamanho que você deseja aí. Ok? Tá aí. Então, copiei, colei a planilha para outra planilha que eu criei aqui. Tá bom? Volta lá para a informática. Então, as ferramentas nós vimos aqui, ok? Copiar a formatação, copiar o texto, recortar o texto, colar o que você quer. Okay? Então, nós temos lá, ó, um dos objetivos é isso, ó. Copiar, recortar, colar, copiar a formatação. Ok? Preenchimento de cores nós já vimos, negrita e itálico nós já vimos, ok? Estilo moeda serve para quando você tem alguma célula com valor. Por exemplo, eu tenho um valor monetário 1000. Se eu quiser colocar um estilo moeda, eu defino aqui. Se eu quiser colocar, por exemplo, o salário do professor, vou colocar aqui o salário dele. Aí se eu definir aqui que ele vai, o salário vai ficar aqui, ó, 1000, eu clico na célula e aciono aqui, ó, estilo contabilização. Ele vai colocar o R cifrão, que é a moeda local, e o ponto para separar os milhares aqui e a vírgula para separar as casas decimais. Bacana? Vou desfazer, nós queremos salário aqui. Ok, muito bem. Se eu quiser, por exemplo, aumentar o número de casas decimais, tá 20,5, eu vou nessa função aqui, ó, de 0 para 00. Olha lá, 20,50. Se eu quiser aumentar essa, eu vou também fazer aqui. Se eu quiser reduzir, eu clico nela e vou aqui em reduzir casas decimais, ele reduz aqui. Ok? É isso aí. Outra ferramenta importante que nós vamos trabalhar aqui, formatação condicional. Esta é uma ferramenta importantíssima. Observe. Eu quero formatar essas células de acordo com a situação dela. Quando o texto que ele encontrar for aprovado, ele vai colocar destacado de amarelo. Quando o texto que ele encontrar for reprovado, ele vai destacar o texto de laranja. Vamos fazer isso? Seleciono o intervalo que eu quero. Aciono formatação condicional. Vou criar a primeira regra. Nova regra. Aí vou clicar aqui, ó. Formatar apenas as células que contenham o valor da célula deve ser igual a aprovado. Quando ele encontrar o valor da célula igual a aprovado, observe que eu fui lá. Formatar apenas as células que contenham o valor da célula igual a aprovado. E vou falar que a formatação, vou clicar em formatar, vai ser o aprovado preenchimento de amarelo. Pode ser um verde mais forte. Tá? Vamos fazer isso? Verde mais forte? Tá o verde mais forte aí. Vou dar OK. Quando eu der OK, olha o que aconteceu. Aprovado ficou o verde mais forte. Vou selecionar novamente para colocar outra regra. Formatação condicional. A nova regra vai ser: eu vou formatar apenas as células que contenham o valor da célula igual a reprovado. Você pode utilizar é igual a, é maior do que, se tiver número, é menor do que, é maior ou igual ao que, está entre um número e outro. Então, no nosso caso, é um texto, estou digitando aqui, reprovado. No seu caso, você pode escolher a função que você quiser. Vamos escolher laranja para quem for reprovado. Então, o que eu fiz? Escolhi formatar apenas células que contêm o valor da célula igual a reprovado. Vou dar OK. Observe que lá na formatação condicional, ele alterou. Se eu mudar qualquer nota aqui, uma pessoa que está reprovado se transformar em aprovado, observe o que vai acontecer. Se eu mudar, por exemplo, a nota aqui desse acadêmico para 30,
Olha o que acontece, automaticamente ele muda a formatação condicional, mudou lá para aprovado também. Ok? Então, a formatação condicional formata a célula de acordo com a condição que você colocou. No nosso caso, aprovado verde e aprovado laranja. Inserir linhas, excluir linhas, inserir colunas, excluir colunas. Observe, ó. Vamos pegar essa planilha aqui que está copiada. Se eu quiser, por exemplo, inserir uma linha entre Ana e Pedro, eu sempre vou na do final. Ó. Eu quero inserir entre Ana e Pedro, eu vou em Pedro, com o botão direito, e insiro uma linha. Inserir. Observe lá. Se eu quiser excluir uma linha, essa linha que eu inseri, por exemplo, eu vou com o botão direito nela e clico em excluir. Se eu quiser inserir uma coluna, lembre-se, sempre clique na da frente. Eu quero colocar uma coluna entre E e F, entre total e situação. Eu vou clicar com o botão direito na coluna F. Aí ele vai inserir uma coluna entre E e F. Viu? Inseriu uma coluna aqui. Se eu quiser excluir, eu vou na letra da coluna com o botão direito, clico em excluir. Ele vai excluir a coluna para a gente. Ok? Se eu quiser excluir uma célula, eu posso? Posso excluir uma célula também, não tem problema. Basta clicar na célula, excluir. Ele vai perguntar o que você quer fazer. Se você quer deslocar as células para cima, se você quer excluir a linha inteira, tá bom? Então depende do caso que você vai fazer aí. Bacana. O que nós vamos fazer é ocultar colunas, linhas, exibir. Eu posso, por exemplo, estar trabalhando numa planilha qualquer e ocultar uma coluna. Por exemplo, eu quero ocultar essa coluna aqui que tem a situação. Ó. Clico no botão direito e mando ocultar. Observe que entre E e G ó, não tem um F. Ó. Se eu quiser reexibir, eu vou aqui, posso selecionar as duas ó, e clicar em reexibir. Ele vai lá e reexibe. Então, o botão direito para ocultar e seleciono as que eu quero, botão direito para reexibir. Ok? Aqui também eu posso ocultar uma planilha. Se eu quiser ocultar essa planilha aqui, eu posso ocultar. Se eu quiser reexibir, eu venho aqui e peço para reexibir e ele mostra para mim que para reexibir a planilha Plan 1. Então, botão direito, ocultar, clique em qualquer uma delas, reexibir, ele mostra para mim que tem para reexibir a planilha Plan 1. Eu mostro para reexibir. Também nós temos aqui área de impressão. Quero mostrar para vocês. Se eu tiver uma impressora instalada, basta que eu faça isso, quer ver? Ó? Arquivo, imprimir. Ele vai mostrar para você a área de impressão da sua planilha. Se você precisar alinhar alguma coluna, reduzir o tamanho de alguma coluna, melhorar o tamanho da sua planilha para adequar a impressora, você pode fazer isso. Você vai escolher aqui, por exemplo, a impressora que você vai escolher. O número de cópias está aqui. Ó. Se eu quiser 2 cópias dessa planilha, eu escolho aqui 2 cópias. Escolho a impressora. Eu vou escolher uma impressora em PDF, que não tem nenhuma impressora instalada aqui, para você ver que vai gerar um PDF. Quer ver? Ó? Arquivo em PDF. Ó. Vou imprimir todas as páginas, tá certo? Vou clicar em imprimir. Se fosse uma impressora normal, observe que, olha só, olha que legal que está mostrando para nós aqui, para a gente entender bacaninha a nossa planilha. Vou cancelar aqui, ó. Observe que ele mostrou para você essa linha tracejada aqui, ó, exibindo justamente que sua planilha ela está perdendo a coluna G. Ó. O que você tem que fazer? Ou reduzir o tamanho da fonte, ou mudar a margem, por exemplo. Eu vou clicar aqui, ó, layout da página, por exemplo, mexer nas margens, clicar em imagens personalizadas, colocar uma margem um pouco menor aqui, para que eu possa adequar o tamanho aqui da coluna. Tá vendo? Posso mudar o tamanho da coluna. Se eu mudar o tamanho da coluna aqui, ó, ele já vai trazer para mim a linha para cá. Ok? Vamos deixar o trabalho aqui. Posso adequar o tamanho do total, por exemplo, para ficar melhor. Posso adequar o tamanho da VA aqui, ó, para ficar bem reduzido aqui. Da VA também aqui, tá bom? Posso melhorar também o tamanho da fonte para melhorar isso. Tá vendo? Vou colocar umas imagens personalizadas aqui, ó, uma imagem um pouco menor, quer ver? Ó? Imagem menor, não deu certo, a gente pode diminuir o tamanho da fonte. Então vamos diminuir o tamanho da fonte, colocar uma fonte um pouco menor, tamanho 11, por exemplo, ou 12. Vamos ver se melhora. Não melhorou ainda. Aí, imagens personalizadas, eu vou colocar superior 0,5, inferior 0,5, esquerda 0,2, direita 0,2. Ok? Eu vou colocar a menorzinha a margem.
Observe que melhorou aqui para mim. Ó. Agora a área de impressão já mostra para mim que tem um tracejadinho aqui para melhorar. Então, você usa as margens aqui se você quiser. Se você quiser imprimir, por exemplo, retrato ou paisagem, observe que ele está mostrando aqui para nós em formato de retrato. Quer ver? Ó, arquivo, imprimir. Está em formato de retrato. Se eu quiser mudar para paisagem, eu venho aqui, layout da página, a orientação, paisagem, ele muda. Olha lá, ó. Agora, se eu mandar imprimir novamente, ele vai trazer para mim formato de paisagem. Vamos mudar novamente lá para retratos, para ficar melhor. Aqui, tá vendo? Então, quando eu mando imprimir aqui, ele já gera para mim a área de impressão, mostrando se a planilha está muito bem colocada na área de impressão. Você escolhe a impressora aqui que você vai imprimir, o número de cópias, manda imprimir. No meu caso, eu vou imprimir um arquivo em PDF. Então, para de trabalho, para dentro da pasta que eu estou trabalhando no momento. Outros, 2017, informática básica, Excel. Aí, ó. Para impressão. Impressão. Vou salvar, dá OK. Ele vai gerar o PDF para mim, vou observar na pasta lá, ó. Vou na pasta do Excel. Olha, eu gerei o arquivo em PDF, ó. Para mim, ó. Tá vendo? Gerou o arquivo em PDF. Eu tenho duas planilhas, dois arquivos que eu mandei imprimir, tá vendo? Dois arquivos que eu mandei imprimir. Lá na pasta outros, a pasta do Excel, olha o arquivo em PDF que eu mandei imprimir, ó. Tá vendo? Olha a planilhinha para impressão, para a gente imprimir colorido, bacaninha, ó, que legal. Tá bom? Vamos voltar para lá para o Excel. Continuando aqui nossa aula, nós temos também orientação, retrato e paisagem, nós já fizemos. Filtro de dados, é muito importante o filtro. Quer ver? Ó? Você seleciona os dados que você quer aqui, os atributos, ó, observe. Selecionei os atributos e vou clicar aqui no menu dados na opção filtro. A opção filtro permite que eu filtre os dados. Eu quero saber todo mundo que é aprovado. Eu tiro a seleção de selecionar tudo, marco aprovado e dou OK. Ele só mostra para mim os aprovados e mostra que tem um filtro aqui, ó. Para retirar, você clique no filtro, selecione tudo, dá OK. Se eu quero os reprovados, eu clico aqui, tiro a seleção de tudo, clico em reprovado e dou OK. Ele mostra só os reprovados. Marca tudo novamente. Se eu quiser saber, por exemplo, todo mundo que tirou mais do que 70, posso. Eu vou trabalhar no filtro, ó. Clico aqui no filtro do total. Vou colocar filtro de número e falar, eu quero maior do que 70 e dou OK. Todos os acadêmicos que tiraram mais do que 70 estão aqui. Então, como é que eu fiz mesmo para fazer o filtro? Vou tirar aqui para você observar. Selecionei os atributos da planilha. Fui no menu dados e filtro. Cliquei na opção que eu quero para filtrar e filtrei a opção de aprovados. OK? Observe. Tudo bem? Está aí o filtro. Vou fazer também a classificação. Observe, ó. Vou selecionar aqui. Esses nomes não estão classificados em ordem alfabética. Para você trabalhar numa planilha classificada é mais tranquilo. Então você seleciona os dados da planilha, somente os dados. Não pegue os atributos aqui, ó. Não pega o nome não, tá? Só os dados da planilha completamente. Vem aqui, ó. A a Z é classificação crescente. Z a A, classificação decrescente. Vou clicar em A a Z, ó. Olha lá. Primeiro nome, Ana Flávia, Ana Maria, Antônio Bruna. Se eu classificar em Z a A, ele coloca Pedro Maria Pina. Vamos colocar de A a Z para ficar melhor para a gente. Classificação. Os dados seguem as pessoas que são classificadas aqui. Não muda nada as informações se você selecionar os dados aqui. Se você não selecionar, ele fala para você que existem dados ligados à coluna que você está classificando e você deve classificar em conjunto, ok? Voltando ao nosso roteiro, nós temos o filtro já falado, ok? Classificação crescente e decrescente também já foi falado. O que falta aqui é nós fazermos justamente a finalização, que é o gráfico que nós temos como proposta. O gráfico, eu vou usar um gráfico em forma de barras. Vou pegar os nomes das pessoas, selecionando os nomes, arrastando o mouse, pressionar a tecla Ctrl e selecionar os totais. Solto a tecla Ctrl, vou no menu Inserir, clico na opção Barras, aciono essa opção Barras, ele vai trazer o gráfico para mim. Eu posso colocar o gráfico aqui do lado, posso colocar o gráfico abaixo da planilha, né, para que você possa
imprimir o gráfico junto com a planilha, então é legal fazer isso. Vamos fazer então, ó, aumentar o tamanho do gráfico para ficar melhor. Observe, ó. Olha o tamanho do gráfico. Vamos tirar essa série daqui. Vamos pedir para colocar o rótulo. Quer ver, ó? Layout, rótulo de dados, mostrar. Ele trouxe os rótulos de dados. Aí ficou a planilha aí. Se você quiser imprimir, ó, que legal, ó. Opa, desculpa, eu cliquei em desfazer. Vamos de novo. Rótulo de dados, mostrar. Se eu clicar para imprimir, observe o que vai acontecer. Olha só. Ele colocou aqui o gráfico, tá vendo? Tá na página do gráfico. Ok. Ele te mostra o gráfico bacaninha aqui, ó. Legal. Para você imprimir o gráfico lá. Ok, gente? Então, ó. Observe que o gráfico está aí, está na página que você vai imprimir, bacaninha, muito bem. Então, aqui nós encerramos essa aula de Excel com as ferramentas. Lembre-se, para você salvar, você clique aqui nesse salvar. Ele vai salvar sobre o que você já tinha salvo. Se você quiser salvar com outro nome, você pode clicar em salvar como. Aí ele vai te trazer a opção de salvamento, para você salvar, por exemplo, em um pendrive, em outro local, com outro tipo. Por exemplo, se eu quiser salvar para abrir no Excel mais antigo, eu posso escolher aqui, ó, pasta de trabalho do Excel 97 a 2003, clique em salvar, na pasta que eu quero ele vai salvar. Então, finalizando essa aula, é isso. Fizemos a formatação, a opção de formatação condicional, utilizamos algumas ferramentas aqui, das ferramentas importantes da página inicial, do menu inserir, usamos a opção de gráfico, do layout da página fizemos margem para ajustar o tamanho da página, orientação, retrato e paisagem. Nas formas não trabalhamos, mas fomos no menu dados e trabalhamos com o filtro. Nas formas nós trabalhamos direto com a forma, com a função mesmo. Filtro de dados aqui, classificação de dados. Ok? Então, estamos aí com a nossa aula de Excel para finalizar a formatação dessa planilha da faculdade. Ok? Muito obrigado.